Olá, aqui é o Eric. Hoje é dia 29 de setembro de 2023. E nesse vídeo vamos falar sobre pronomes. Exatamente. É um tema bastante extenso, eu diria, mas não é complexo, né? Vamos então analisar o que é o pronome. O pronome é aquela palavra que você vai utilizar no lugar de um nome, ou que vai se referir a ele. E que nome é esse? Pode ser um substantivo ou um adjetivo, né? E ele vai aparecer aí também de diversas outras maneiras. Vamos pegar aqui o caso em que ele é um substantivo, ok? Um pronome substantivo. Ele substitui um substantivo, para você não precisar repetir, olha só. A garota veio, mas não vi a garota. Poxa, fica repetitivo. Você imagine se é uma frase mais longa, aí você vai ficar repetindo a garota, a garota, a garota. Não, ela veio, mas não a vi. Ou a garota veio, mas não a vi. Né? Repara que aqui o a é um substituto da garota. Né? Já o pronome adjetivo, ele acompanha e dá uma característica para esse substantivo. Olha, nossa casa é ali. Né? Repara que você está... O quê? Está dando um acompanhamento, um complemento, uma qualidade, uma característica a essa casa, certo? E você pode dividir esses pronomes em pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Bora lá então ver caso a caso. Os pessoais, nós dividimos eles em caso reto, ou caso oblíquo. No caso reto, né, os pessoais do caso reto, são aqueles que ocupam o lugar do sujeito. Né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Né? Caso oblíquo, aí eles acompanham, eles vêm como um complemento na oração, que pode ser átono ou tônico. Quando é átono, pessoal, você não tem uma preposição acompanhando. Quando é tônico, aí sim você tem uma preposição. Então, me, te, o, os, a, as, lo, los, lá, las. Já consegue imaginar aqui, né, o lo, né, cumprimentá-lo. Né? Você está aqui colocando um pronome oblíquo átono. Por quê? Porque você não diz, no caso, você não coloca para cumprimentá-lo uma preposição. Né? Ele me deu flores. Né? Ele o ajudou, coisas assim. Né? Agora, o tônico já tem uma preposição. Olha esse exemplo. Comprei um livro para mim. Você não pode falar, comprei um livro mim. Certo? Reflexivo é quando a própria pessoa executa e sofre algo. Olha esse exemplo. Eu não me orgulho. Então, o não ter orgulho, ele partiu e volta para a pessoa. Partiu a partir da execução da pessoa e voltou para ela. Né? Não orgulho a mim mesmo. Né? Não se usa... Muito cuidado, hein, pessoal? Meu pai... Não sei se ele vai assistir esse vídeo, mas eu vou aqui dar uma espetadinha de leve. Meu pai usa muito mim. Né? Mim nem sempre faz as coisas. Na verdade, mim nunca faz as coisas, eu faço as coisas, né? Então, sempre o pronome eu antes de verbos, pessoal, sempre. Comprei um livro para eu ler, não para mim ler, né? Muito cuidado com isso daí, tá bom? É um coloquialismo, né? Mas na norma culta está uma utilização errada do pronome, tá? Tratamento, pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Alteza e vários outros, né? A gente vê ali quando você assiste TV Senado ou coisas ali, né, da Câmara dos Deputados, você vê aquelas brigas ridículas, né? Vossa Excelência é um troglodita, né? Se perdeu, né, a coisa, porque tecnicamente tem que ser algo bom. Você não vai ofender alguém chamando de Vossa Excelência, é uma coisa...
é uma coisa assim paradoxal, né? Você ofende e chama de Vossa Excelência, né? Então, aqui a gente tem que ter um cuidado na utilização para não cair, infelizmente, no uso indiscriminado que os nossos políticos, por exemplo, fazem do termo, meramente para parecer sabichões demais, né? Pronomes possessivos. Indicam posse, está na cara, né? Meu, minha, teu, tua, e o plural também, tá, pessoal? Seu, sua, repara que tem diferença, tá? Entre teu e seu, não é a mesma coisa. Coloquialmente falando, a gente usa indiscriminadamente um ou outro. Mas o seu, ele não diz respeito a tu, né? Você não pode utilizar o tu e acompanhar o tu com um pronome possessivo teu ou tua, né? Nosso, nossa, vosso, vossa. Pessoal, aqui eu abro um adendo. O vosso, assim como vós, já não é mais válido na língua, porém continua existindo pelo uso, digamos assim, passado, né? O uso que já foi feito no passado, né? Mas já não é corrente mais a utilização de vós e do pronome possessivo vosso e vossa, né? Não é elegante, não utiliza por elegância porque já não é mais utilizado correntemente no idioma. Se você tiver uma crítica, discordar de mim, pode escrever aí no vídeo e a gente verifica, tá? Mas você guarde o vosso, vossa para os pronomes de tratamento. É mais indicado, tá? Pronomes demonstrativos, né? Explicitam a posição de uma palavra em relação a outras. Não só posição geográfica, localização. Nós vamos ver aqui situações que indicam também tempo, posição no tempo, posição com relação à frase, à citação, tá? Nós vamos ver passo a passo. Então, em relação a tempo, espaço e discurso. Essa é a melhor definição aí para isso, né? Então são esse, este, aquele, aquilo, isso, isto e assim por diante. Então você está me dizendo, Eric, que tem diferença entre usar esse e este? Sim, tem. No tempo, olha só. No presente você usa este, né? Este ano está sendo ótimo. No passado próximo, esse. Um passado distante, aquele, né? Aqui eu dei os exemplos. No espaço, pessoal, quando está próximo da pessoa, este, esta, isto. Se você está próximo, ao falante, perdão, quando você está próximo a quem está falando, este, esta, isto. Por exemplo, você está falando com a pessoa que está se comunicando com você, certo? Ou melhor, deixa eu pegar um outro exemplo para ficar mais claro. Você é a pessoa falando, está próximo de você. Este é o meu carro, não esse é o meu carro. Ok? Agora, o carro está perto da pessoa com quem você está falando. E está perto de você também, mas está mais perto do interlocutor. Então, você vai falar, esse é o meu carro. Está muito distante de ambos. Aquele é o meu carro. Ok? No discurso, a gente já tem que verificar a posição, né? Quando você se referiu a algo que já foi dito anteriormente, né, aí você vai utilizar esse, essa, isso. Então, falta de tempo. Esse é o meu problema. Ou seja, você já mencionou qual é o problema. Então, você não vai falar falta de tempo, este é o meu problema. Não, falta de tempo, esse é o meu problema. Agora, se você inverter na frase, este é o meu problema. Falta de tempo. Ficou como um aposto aqui, né, o falta de tempo, mas o este é adequado devido à posição na frase, né, no discurso. E você tem aí, basicamente, essa situação mesmo. Não tem muito mais o que inventar nesse sentido. Pronomes indefinidos se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago, impreciso, expressando quantidade indeterminada, né? Algum, nenhum, todo, todas. E eles podem ser variáveis ou invariáveis. Você tem algumas, alguns, nenhumas, né?
ninguém, você também pode mesclar, né? Alguém, tudo, nada. Pronomes interrogativos, né? São utilizadas em frases interrogativas diretas ou indiretas. Que, quem, qual, quanto. Pronomes relativos indicam uma relação com o termo antecedente. Que, quem, onde, como. Isso aqui a gente vai ter que destrinchar agora, pessoal. Que. Você vai usar o que para pessoas ou coisas. Tá aí, tranquilo, né? Agora, se antecedido por preposição, se tiver uma preposição antes, só pode ser monossilábica. Vamos ver esse exemplo aqui, olha. Ela é a mulher que amei durante muitos anos, tá? Há um momento em que precisamos mudar nossas atitudes, percebeu? Aqui a diferença. Já o qual, pessoal, ele tem um sentido próximo a que, tá? Só que ele é utilizado, pode variar aí masculino, feminino, singular e plural. Só que ele é utilizado muitas vezes para evitar duplo sentido. Vamos ver um exemplo aqui, olha. Não conheço o irmão da menina o qual se acidentou. Olha só. Se você utilizar o que, não dá para saber quem é que se acidentou, se foi a menina ou se foi o irmão. Percebeu? Não conheço o irmão da menina que se acidentou. Quem que se acidentou? A menina ou o irmão da menina? Né? Então, você utiliza aqui o qual para não haver dificuldade de compreensão. Aplica-se quando o termo antecedente se encontra distante. Olha só, o discurso foi pronunciado pelo prefeito, o qual causou muita indignação, né? Veja bem, a distância aqui pode se referir a espaço, né? Pode se referir aqui a uma questão de tempo também, tá? O discurso proferido por Abraham Lincoln, percebe aqui que há uma distância no tempo também. Você não é legal você utilizar o que nesse caso, tá? Aplica-se com preposições de 2 ou mais sílabas. Olha só, a inveja é um mal contra o qual. Contra é uma preposição e ela tem 2 sílabas. Então você pode utilizar e deve utilizar quando for necessário. A inveja é um mal o qual há poucos remédios. Está errada essa frase. A frase está carente de sentido. Há necessidade clara aqui dessa preposição para complementar esse sentido, né? Quem? Aí só pessoas, né? Quando acompanha um verbo transitivo direto, o que é o verbo transitivo direto? É aquele verbo que não depende ali de preposição, tá? No caso ele vem acompanhado dele um objeto direto. Vamos ver aqui para ficar mais claro, né? Porque tem a situação também do verbo transitivo indireto, né? Antecedido pela preposição exigida por este. Vamos ver o exemplo aqui, olha. Ele é o professor a quem mais admiro, né? Ele é o professor a quem mais admiro, né? Conheci uma pessoa por quem me apaixonei. Percebeu aqui o transitivo indireto, como ele flexiona diferente? Não se preocupe tanto nesse sentido aqui, porque quando a gente falar de sintaxe, nós vamos explorar mais aqui essa questão da transitividade e intransitividade, tá? Então, por enquanto, eu não vou mergulhar muito nesse assunto, porque realmente ele merece um pouquinho mais de esclarecimento, né? Quando não possuir antecedente, será denominado relativo indefinido. Ou seja, quem muito quer, nada tem. Quem muito quer, nada tem. Ou seja, não tem nada antecedendo ele. Então, você não tem nada aqui antes dele, certo? Ele inicia a frase, e é uma frase, o quê? É uma afirmação, não é uma pergunta. Então, nesse caso, você vai denominá-lo relativo indefinido, ok? Cujo, tem uma palavra que raramente o pessoal utiliza, né? Deveria ser utilizada muitas vezes e né, o pessoal pula ela, né? Indica posse,
né? Você pode ter cujo, cuja, cujos, cujas, né? O carro cujo dono o deixou aqui, ou seja, o dono desse carro, certo? Indica a posse sendo o termo antecedente denominado possuidor. E o termo consequente, que vem na sequência, denominado possuído, sendo que com este último o pronome concordará em gênero e número. Vamos pegar aqui, ó. Esta é a árvore cujas flores brotam anualmente. Ou seja, qual é o termo antecedente? É árvore. Esse é o possuidor. É a árvore que tem as flores. E o termo consequente, que é flores, é denominado possuído. Afinal, ele é possuído pela árvore, certo? E é com o último, ou seja, com o termo possuído, né, que o pronome vai concordar em gênero e número. Cujas flores, não é? Esta é a árvore cujas flores. Ou cujas flor. Né? Flor foi lindo, né? Mas é flor. Essa é a árvore cujas flor. Não, essa é a árvore cujas flores brotam anualmente. Onde? Pessoal, é muito comum o pessoal usar onde para tudo, né? Esse é o argumento onde foi usado. Bom, deixa eu criar uma frase um pouquinho melhor. Esse é o argumento, em vez de pelo qual, a pessoa põe onde. Onde vira... Eu já vi várias vezes esse onde aparecer, parece que como preferência nacional, assim, mas ele tem uma situação, ele se refere a lugar. Não conheço a cidade onde nasceu meu pai. Né? Você, quando não possui um termo antecedente, também vai chamar de relativo indefinido. Onde a luz, há a felicidade. Não tem nada aqui antes do onde. Percebeu? Quanto aplica-se a pessoas ou coisas e aparece após os pronomes indefinidos tanto, todo e tudo. E suas variações, obviamente, para o plural e feminino. Né? Então, olha um exemplo. Naquele país há tantas belezas quantas você possa imaginar. Tanto quanto. Percebeu? Quando você tem aqui, você tem até uma relação aqui em termos de sentido de não limitação, né, nessa frase. Então você não pode colocar aqui naquele país há tantas belezas quanto você possa imaginar. Não, ele vai combinar aqui, né, o quantas vai seguir a ideia do tantas, né? Há tanta virtude quanta você possa imaginar nessa escola, ok? Um acompanha o outro. Como é classificado como pronome relativo quando aparece após os termos modo, maneira ou forma. Note o modo como ela escreve, a maneira como ela escreve, ok? Quando é classificado como pronome relativo quando antecedido por um nome que dê ideia de tempo, equivalendo a em que. Olha só, então tem a ver, está aí no caso é um pronome que antecede um nome que dá ideia de tempo, né? E tem um significado equivalente a em que. Olha só, bendita a hora quando você apareceu. Né? Muito semelhante a dizer bendita a hora em que você apareceu. Onde aqui também, pessoal, muitas vezes também acontece isso. Né? Não conheço a cidade onde nasceu meu pai, a cidade em que meu pai nasceu. É muito semelhante em termos de significado, você pode até usar dessa forma também. Ok? Colocação pronominal. Aqui, essa é uma coisa também bem complexa. Né? Próclise. A próclise acontece quando o pronome é colocado antes do verbo. E quando que acontece? Nos seguintes casos. Palavras ou expressões negativas. Não, nunca, jamais, nada, ninguém, nem. Nada me perturba. Ok? Então, ele vem antes. Nada perturba-me? Não. Ok? Com conjunções subordinativas. Né? Quando, se, porque, que, conforme, embora, logo, que. Então, olha o exemplo. Quando se trata de comida, ele entende. Quando se trata, não quando trata-se. Ok? Com advérbios,
né? Você tem aqui de lugar, ó. Aqui se tem paz. Percebe? Pelo advérbio, ele chama uma o quê? Próclise, exatamente. Com pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos. Lembra do quem, quando começa a frase, por exemplo? Alguém me ligou? Alguém, ó. Apareceu o pronome relativo, o me aqui, ó, ele vem, né? Ele vem aqui antes, ok? A pessoa que me ligou, olha o pronome indefinido aqui, ó. Desculpa, relativo, perdão. A pessoa que me ligou, né? Isso me traz muita felicidade. Isso, ó, pronome demonstrativo, me traz. Em frases interrogativas, quanto me cobrará pela tradução? Quanto você me cobrará? Né? Interrogações. Com verbo no gerúndio antecedido de preposição. Em. Olha só. É com em, tá, pessoal? Não é qualquer preposição, não. Em se tratando de beleza, ele é campeão. É uma exceção no caso do gerúndio, como a gente vai ver. Tá? Mesóclise, ela acontece quando o pronome é colocado no meio do verbo. Quando você faz isso aí? Pessoal, esse aqui é um uso, é um uso erudito, vamos colocar assim, até arcaico do idioma, que a gente não fala no nosso cotidiano e que não é nem todo texto escrito que vai compreender. Você não costuma utilizar muito isso no e-mail, mesmo corporativo. Você vai ver isso aqui mais em textos literários, filosóficos e assim por diante. Tá? Usada quando o verbo estiver no futuro do presente, vai acontecer, irá acontecer, amarei, amarás, ou no futuro do pretérito. Tá bom? Essas são essas, ó, né? Tô dando uma aula de português falando essas. São essas situações em que você encaixa a mesóclise. Convidar-me-ão para a festa. Eu tô lendo agora o audiolivro do Príncipe, do Maquiavel, e lá, vira e mexe, aparece, né, a mesóclise. Convidar-me-iam para a festa. Né? E, por fim, temos a colocação pronominal ênclise, que é o pronome depois do verbo. Né? E a ênclise ela acontece quando? No futuro e no particípio está sempre errada. Então, nunca me utilize, por favor, ênclise em futuro e particípio. Tornarei-me, está errado. Tinha entregado-nos, está errado. Ah, mas é bonito, mas é errado. Ênclise de verbo no infinitivo está sempre certa. Olha que coisa. Entregar-lhe. Não posso recebê-lo. Correto. Né? Por que recebê-lo, Eric? Porque recebê-lo, você tem aqui receber alguma coisa. Receber ele. Então esse lo, ele está substituindo esse pronome aí, de maneira que vai substituir numa relação de soma entre o infinitivo e ele que se adapta a esse infinitivo. Então isso é correto. Ok? No espanhol, é que funciona bem semelhante nesse sentido aqui, a gente não faz essa adaptação, a gente fala recibirlo. Então o verbo receber no espanhol é recibir. Né? Então você só encaixa ali o lo, né? Recibir-lo. Né? Já no português não, você tem uma adequação, né? nessa junção do verbo no infinitivo com o pronome oblíquo. Certo? Recebê-lo. Além disso, a ênclise ocorre também com o verbo no início da frase, muito importante, ó, entregaram-me. Pessoal, aí você vai me falar, puxa, mas não é assim que a gente fala. Não é assim que a gente fala realmente no cotidiano, em que a gente vai utilizar não a norma culta, mas a norma corrente, a norma coloquial, né? Mas estamos passando aqui a norma culta, né? Você não vai se utilizar da norma coloquial na hora de você escrever um livro, não um livro assim que se propõe, né, a passar a ideia da forma mais culta possível. Aí a norma culta ela é mais adequada. Né? Agora, se você vai escrever uma poesia lá com uma ideia modernista e você quiser fazer o uso ali quiser fazer o uso do linguajar coloquial, aí você sabe que coloquialmente a gente não fala entregaram-me,
Pode ser que até em uma região ou outra do país até seja comum. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, ninguém fala isso na rua, entregaram minhas roupas. Não fala, não, me entregaram as roupas. Né? Mas há de ser feita aqui a distinção, como eu fiz, tá bom? Com o verbo no imperativo afirmativo. Alunos, comportem-se. Com o verbo no gerúndio, olha só, saiu deixando-nos a sós. Lembra que a única exceção é o em, no início da frase. Em se tratando, é a única exceção. Tirou isso daí, gerúndio é o quê? Ênclise, tá bom? Com o verbo no infinitivo impessoal. Convém contar-lhe tudo o que houve. Tá bom? Muito importante isso aí. Se o gerúndio vier precedido de preposição ou de palavra atrativa, ocorrerá a próclise. O gerúndio tem... bom, aqui o em se tratando nós já falamos, né? E o gerúndio permite essa situação aqui. Olha essa frase. Saiu do escritório, não nos revelando aonde ia. A palavra atrativa, aqui, no caso a preposição é só a em. Né, que a gente já tratou, em se tratando. Mas no caso aqui da palavra atrativa é o não, por exemplo, né, que é um advérbio. Ele, quando aparece ao lado do gerúndio, ele permite essa utilização aqui, como você vê na frase, não nos revelando. Tá? Colocação pronominal, locuções verbais. O que são locuções verbais? As locuções verbais, pessoal, são formadas por um verbo auxiliar, um infinitivo e um gerúndio ou particípio. Olha só, auxiliar mais o particípio. O pronome deve ficar depois do verbo auxiliar. Havia-lhe contado a verdade. O havia, verbo haver, ele está como um auxiliar para o verbo contar. Nesse caso, você então anexa, né? Você anexa aqui o lhe no verbo haver, porque você tem um particípio contado, ok? Particípio é ado, edo, ido, lembra? Da nossa última aula lá de verbos, né? Mas se houver uma palavra atrativa, a bendita da palavra atrativa novamente, o pronome deverá ficar antes do verbo auxiliar. Por exemplo, não, que é a palavra atrativa, lhe havia contado a verdade. Percebe? Aqui, ó, havia-lhe contado a verdade. Você tem haver, que é um verbo auxiliar, e um verbo na frente no particípio. Então, você anexa o lhe aqui junto do verbo haver. Agora, aqui, você tem o não, que é o advérbio, é a palavra atrativa. Então, você vai arrastar aqui o lhe antes do haver. Auxiliar mais gerúndio ou infinitivo. Se não houver a palavra atrativa, a bendita da palavra atrativa, ou não, por exemplo, o pronome virá depois do verbo auxiliar ou do verbo principal. Então, quero lhe dizer o que aconteceu. Percebeu? Ele vem aqui antes do verbo principal, mas ele vem na frente do verbo que auxiliar. É o verbo que está o quê? Auxiliando, né? Como o próprio nome diz, o verbo principal, que é o principal da oração, é o dizer. Né? O quero é a intenção, né? Mas o acontecer de fato é o dizer. Expliquei assim de uma maneira para ficar um pouquinho mais fácil de compreender isso daí. Né? Agora, o que acontece aqui? Ó? Quero dizer-lhe o que aconteceu. Também é uma possibilidade, tá bom? Por isso que eu li aqui, o pronome virá depois ou aqui depois do verbo auxiliar ou antes do verbo, aqui faltou antes, né? Ou antes do verbo principal, tá? Antes aqui quero lhe dizer e quero dizer-lhe, né? Depois do verbo principal. Muito bom. Gerúndio, mesma coisa. Ia lhe dizendo o que aconteceu, ia dizendo-lhe. As duas formas estão certas. Se houver palavra atrativa, a bendita palavra atrativa de novo, o pronome oblíquo virá antes do auxiliar ou depois do verbo principal. Olha as duas possibilidades. Não lhe quero dizer o que aconteceu. Incomum, né? Isso aqui é uma construção
é até mais difícil, ao meu ver, da gente ouvir, né? Aqui também não é muito comum, mas você ainda capaz de você ouvir um pouquinho. Não quero dizer-lhe o que aconteceu, né? Normalmente o que a gente diz na rua mesmo, não quero dizer para você, né? A gente evita. Essa questão dos pronomes, pessoal, vamos ser sinceros, é tão difícil que a gente evita muitas situações aqui. A gente constrói a forma mais extensa, mas que não exige um conhecimento tão grande, né? Porque nós realmente evitamos isso, né? Mas você tem aqui as duas possibilidades. E lembrando que não quero te dizer, ou não quero te dizer, não quero dizer para você, já soa bem mais coloquial, embora não esteja errado, mas já soa mais coloquial. Essas duas aqui, ó, elas já entram mais no âmbito da norma culta mesmo. Não lhe ia dizendo a verdade. Isso aqui, nunca ouvi ninguém falar isso aqui na minha frente. Não lhe ia. Não lhe ia dizendo a verdade. Não ia dizendo-lhe a verdade. É mais raro, mas é capaz de eu já ter ouvido isso aqui. Mas muito mais a gente vai ver esses dois formatos realmente em textos escritos, norma culta. Ok, vamos fazer exercícios? Olha lá. Texto para a próxima questão. O barbeiro. Perto de casa. Bom, eu nem vou ler o texto, lembra? Veio o textão, dá uma olhada no final, vê se você consegue resolver sem necessariamente ter que ler tudo, perder o tempo lendo. Tá bom? Na frase, se não me engano, chegou a dizê-lo com os olhos o pronome lo, que é o pronome oblíquo, né? Faz referência ao... Bom, aí a gente vai ter que ver o contexto, você concorda? Deixa eu acionar aqui a caneta. Vamos ver onde está. Aqui, ó. Se não me engano, chegou a dizê-lo com os olhos. Então vamos ler o contexto diretamente ligado a ele, né? Vamos voltar um pouquinho. Ao fundo, levantando a cortina de chita que fechava o interior da casa, vi apontar uma moça trigueira, vestido claro, flor no cabelo. Era a mulher dele. Creio que me descobriu de dentro e veio agradecer-me com a presença, o favor, ou seja, ela veio agradecer de que maneira? Com a presença dela. Veio agradecer-me com a presença, o favor que eu fazia ao marido. Se me não engano, ó, isso aqui é muito difícil da gente ouvir. É um uso mais antigo ou literário, né? Se me não engano, chegou a dizê-lo com os olhos. Dizê-lo o quê? Vamos ver as alternativas. Agradecimento da mulher do barbeiro? Sim, exatamente. Ela veio lá agradecer. Agradecer o quê? Precisaria ler mais o texto, mas o importante, já dá para responder a questão, que ela veio o quê? Esse lo diz respeito ao agradecer a presença da parte, né, da mulher do marido. Ok? Alternativa A. Muito bem. Vamos aqui para a segunda e última pergunta, acho. PUC, novamente textão. Vamos ver se a gente consegue resolver sem ter que ler todo o texto. Observe. Revolucionou a forma de tocar violão, acrescentando-lhe saúde, beleza e ritmo. O pronome lhe do exemplo... Isso é o que acontece com a gente, né? Mas vamos lá. O pronome lhe do exemplo refere-se... Vamos lá, então. Revolucionou a forma de tocar violão, acrescentando-lhe saúde, beleza e ritmo. Vamos ter que achar isso daí. Ó, tá aqui, ó. Portugal tem Carlos Paredes, o Brasil tem Baden-Powell. Comparáveis pelo virtuosismo, pela criatividade, pelo sentimento. Powell tinha a arte na ponta dos dedos. Revolucionou a forma de tocar violão, acrescentando-lhe saudade, beleza e ritmo. Na verdade, eu nem precisava, acho, ter lido isso daí, mas li. Perdi um pouquinho de tempo. Dava para responder só com esse trechinho aqui, ó. O pronome lhe do exemplo refere-se a o quê? Olha, lê a frase de novo. Revolucionou a forma de tocar violão, acrescentando-lhe... Acrescentando a quem? A forma de tocar violão, né, pessoal? Alternativa B. Ele acrescentou a forma de tocar um violão, saudade, beleza e ritmo. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, tá? Desculpe as bobagens, desculpe qualquer erro. Às vezes eu penso uma coisa, falo outra. Se de repente você ouviu alguma abobrinha ali na hora de eu falar, mas eu apontando a coisa certo no vídeo, fique com a coisa certa que eu apontei no vídeo que você leu
ali na explicação, tá bom? Eventualmente a gente pode se confundir e errar as palavras, mas com certeza os exemplos ali vão me corrigir se eu fiz isso sem querer, tá? Se tiver pergunta também, pode deixar a pergunta aí. E é isso, tá? Em breve teremos aí novas aulas de português. Espero que você tenha gostado dessa aqui. Te vejo então no nosso próximo vídeo. Até lá!